O governo Lula avança a passos gigantescos para beneficiar o crime organizado no Brasil e praticamente acabar com a polícia. É uma situação escatológica, inimaginável, mas os arroubos autoritários do Lula contra a polícia, contra os estados e em favor da criminalidade não tem limite. Eu vou explicar para você detalhadamente para você entender o que está acontecendo, porque isso é muito perigoso e caso seja aprovado, o que a gente entende por polícia hoje no país vai simplesmente acabar, a polícia praticamente vai ser extinta. E aí pare e pense, uma polícia ligada diretamente ao governo federal vai ser criada, ou seja, o Lula passará a mandar nas polícias. E num país como o Brasil, onde o crime organizado tem diversas facetas, vide PCC, Comando Vermelho e outras tantas facções, uma polícia acovardada, ligada ao Ministério da Justiça, que não tem coragem de combater o crime organizado, que defende a vagabundagem, que é o idólatra daqueles discursos demagogos de direitos humanos, a gente simplesmente não vai ter mais segurança. A gente já vive num dos países mais inseguros do mundo. A segurança no Brasil hoje é piada mundial. Imagine o que vai acontecer se a segurança ficar nas mãos do PT. Isso é perigoso, então preste muita atenção. Vamos lá. A PEC foi apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça do governo Lula, e ela vai reformular tudo o que a gente entende por segurança pública. Alguns pontos dessa PEC que eu listei aqui. Ela vai integrar as polícias, ou seja, fazer as polícias virarem uma só. Reforçar, entre aspas, e bem entre aspas, o sistema de segurança. A ideia de guarda civil metropolitana, guarda municipal, polícia militar, tal, vai tudo integrar uma coisa só. A ideia vendida é que vai reforçar, só que vai hierarquizar tudo sob a batuta do presidente da República. Vai aumentar as responsabilidades da União e, naturalmente, diminuir as responsabilidades do Estado. E aqui eu já quero fazer um parênteses. Por que a polícia militar hoje ela tem armamentos pouco letais em relação ao exército? Porque ela não pode se armar da forma como ela poderia pelo orçamento, por exemplo, que o estado de São Paulo tem. Isso remonta lá da época de Getúlio Vargas, por conta da Revolução de 1932. Porque como São Paulo se revoltou, uma das sanções impostas foi justamente limitar a polícia. Vide que a gente tem um comando do exército aqui em São Paulo. Existe o medo do Brasil com relação à Polícia Militar de São Paulo, até porque a gente tem um contingente muito mais bem treinado na Polícia Militar de São Paulo que o exército brasileiro. E aí, esse projeto, como ele normatiza tudo, ele cria uma hierarquia e aumenta a responsabilidade da União, desonerando a responsabilidade dos estados, naturalmente o que vai acontecer? Os policiais vão ser subremunerados, vão ser subtreinados e principalmente vão perder a capacidade bélica. Aquela velha história do fucker and sucker, eles vão perseguir o bandido com carro velho, os bandidos vão estar de fuzil e o policial de estilingue. Vai ser isso que vai acontecer. E vai criar uma nova polícia a partir da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. Você não entendeu isso? Vamos lá. Hoje, a polícia militar que a gente conhece, ela é de responsabilidade dos estados, dos governadores. Aqui no estado de São Paulo, a polícia está extremamente forte, qualificada, por conta do governador Tarcísio de Freitas e do capitão Derrite, secretário de Segurança, que respeitam a corporação, respeitam a segurança do povo paulista e têm trabalhado para fortalecer o sistema de segurança. Isso tudo vai acabar se essa PEC for aprovada. Caso o projeto seja aprovado, tudo isso vai passar a ser responsabilidade do Lula. Nosso governador Tarcísio, nosso secretário Derrite não terão mais gestão sobre a PM. Começa por aí, isso é completamente lamentável. Mas vamos lá, exemplo número 1 aqui, hein? Vamos fazer uma reflexão. Cada estado tem seus problemas, cada cidade tem seus problemas. Por isso a gente tem a PM e a GCM. O Brasil tem uma extensão territorial gigante. Vamos lá, se a gente pega de uma ponta a outra o Brasil, lá do Acre até a ponta no Oceano Atlântico, é mais longe do que se a gente pega de uma ponta a outra na Rússia. Inclusive eu vi isso esses dias e fiquei chocado com essa informação. Mas essa é a ideia de dimensão que a gente tem no país. É gigante, então naturalmente cada local tem sua especificidade. Nesse contexto, simplesmente não dá para o governo Lula avocar todas as responsabilidades da polícia e segurança para si. Não tem como ter um estudo técnico de especificidade para isso. Não tem condição. A PM aqui em São Paulo, por exemplo, enfrenta vários problemas, como crime organizado, cracolândia, tráfico de drogas. Já a PM do Acre enfrenta outros problemas, como garimpo ilegal, tráfico de pessoas, contrabando. Aí vem o governo federal e define uma meta e um orçamento para todas as polícias, cada um com sua especificidade, com a densidade demográfica
diferente de cada estado, simplesmente não dá. A grande verdade é que o Lula trabalha diariamente para destruir as forças de segurança do país. E fica ainda pior, os governadores nem foram chamados para discutir a PEC, ou seja, o Lula simplesmente quer enfiar isso com ela abaixo, porque já goza do apoio dos governadores petistas, governadores de esquerda, além de frouxos como Eduardo Leite, restando apenas os governadores de direita, a oposição ao projeto, mas que serão frontalmente atacados por conta desse projeto. E aí vem o exemplo número 2. Imagina o seguinte, aqui em São Paulo eu combato o pancadão. Esse combate ao pancadão ele acontece porque as forças de segurança me apoiam. Eu tenho a Polícia Militar que vai comigo nas ações, eu consigo me reunir com o comando da Polícia Militar, eles estão extremamente abertos, eles entendem a gravidade da situação e ajudam, se dedicam para que isso aconteça. A gente tem o Capitão Derrite, que está engajado nessa pauta, as forças da Polícia Civil, que estão envolvidas nisso, porque vamos concordar, se não fosse a Polícia Militar ir junto comigo, não daria para entrar no morro. Eu não sou o Flávio Dino que consigo entrar no morro sendo abraçado por essas pessoas. O crime organizado ia me encher de bala se eu fizesse isso. E aí, resumindo, se o Lula decidir que a polícia não pode mais entrar na favela para combater o pancadão e o crime organizado, vai defender as vítimas da sociedade, simplesmente acabou o combate ao baile funk aqui em São Paulo. No final do dia, a comunidade que tanto me apoia nessa luta contra os bailes funks vai ficar refém do Lula por conta desse projeto. Só que aí a coisa ainda ganha outras camadas. Olha a proposta que a União vai fazer nesse projeto. Vai definir as normas gerais das câmaras corporais dos policiais, as diretrizes de uma Polícia Pública de Segurança Nacional, incluindo o sistema penitenciário. E todas as diretrizes terão que ser seguidas obrigatoriamente por todos os estados e municípios. Ou seja, o governo federal, que teve a primeira fuga de um presídio de segurança máxima da história do Brasil, vai definir as normas de segurança de presídio. Os policiais e as câmeras corporais, que tanto dificultam o trabalho dos policiais, também vão ser definidas por conta do governo federal, que está aí para defender o quem? O bandido. O objetivo deles é qual? Tirar, enfraquecer o poder da polícia e beneficiar os bandidos, talvez com um Pelé na lei das saidinhas, para que eles possam continuar com as saidinhas. E olha só que legal, hein? A PEC ainda vai fazer a Polícia Federal ter o dever de combater crimes ambientais em matas, florestas e unidades de conservação. Talvez seja porque a Marina Silva simplesmente não consegue conter as queimadas do país. Mas aí eu fico pensando, para isso já não existe o IBAMA, não tem a Polícia Ambiental? Ao meu ver, isso é atarefar a Polícia Federal, que já tem outras atribuições, que já está sobrecarregada no país, com algo que não é da competência dela. E onde ficariam os policiais ambientais? Para que vai servir o IBAMA, então? Apenas para cabide de emprego do Marina Silva? Quando a gente para ver como o Lula e a esquerda glamorizam o crime organizado, não dá para imaginar que eles estejam falando e fazendo algo de bom para a população. A gente escuta aí, 5, 6% não voltaram das saidinhas. Mas para você ter uma ideia, 5, 6% corresponde a 7.630 pessoas só de janeiro a junho de 2023. São bandidos que saíram da cadeia e não retornaram. Olha o trabalho que é para um policial prender um criminoso. A burocracia que é, o aparato judicial que é movido para pegar aquele vagabundo e botar na cadeia. Ele simplesmente foge. E aí 7 mil pessoas, ou seja, 7 mil vezes o trabalho jogado fora. E aí, para e pensa, são 7 mil presos. Qual o estrago que um bandido pode fazer na vida de uma pessoa durante um assalto? São 7 mil. Isso é muita coisa, é muita gente. Eles ridicularizam números, eles diminuem como se fosse algo comum. Nos Estados Unidos, se uma pessoa foge da cadeia, simplesmente a Força Nacional vai lá e pega o sujeito. Aqui no Brasil não. 7 mil fugiram, tá tudo bem, vida que segue. Porque o criminoso é parceiro do governo e eles simplesmente preferem trabalhar em conjunto. Só que a gente vê esse tipo de notícia aqui, ó. Mais de 15 mil presos não voltaram para a prisão após a saidinha. É isso que eles defendem, a esquerda quer ainda piorar mais esses números. As polícias precisam de autonomia para fazer seu trabalho, precisam de segurança. O policial precisa de estabilidade para trabalhar, precisa de assessoria jurídica caso seja processado. Não de colocar do próprio bolso, defender o sindicato da polícia, que faz um trabalho excelente garantindo o mínimo de estrutura para os policiais. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos ver os índices de violência nos estados que o PT governa. Vou pegar o exemplo por onde eles estão. Tá aqui, ó, Atlas da Violência. Piauí teve o maior aumento de homicídios do país em uma década, crescimento de quase 50%. Quem governa o Piauí é o PT, consecutivamente desde 2015. Ceará foi o segundo estado com mais homicídios do país. No primeiro trimestre de 2024, 819 homicídios. A taxa de 37,25 assassinatos por 100 mil habitantes. O Ceará também é comandado pelo PT desde 2015 e só perdeu
pro Pernambuco, que atualmente é comandado pelo PSDB, com um frouxo meio petista no governo. Só nesse trimestre, o top 3 fica o seguinte: Ceará, Pernambuco, Bahia. PT, PSDB, PT. No Rio Grande do Norte, que também é comandado pelo PT, a facção simplesmente partiu pro ataque no Rio Grande do Norte. E aí dá uma olhada aqui, ó. Ataques no Rio Grande do Norte chegam a 300 em 8 dias, diz o governo. Pelo menos 8 casos foram confirmados pelas autoridades que registram as ações criminosas desde 14 de março do ano passado. Se o PT fez isso no Nordeste, imagina o que essa gente pode fazer no país inteiro. Se eles não conseguem cuidar da segurança do Estado, como vão gerir o Brasil com todas as suas diferenças? Isso é completamente absurdo. Se a gente não se unir, não se mobilizar, não cobrar os deputados federais para que façam uma oposição de verdade, não cobrar os governadores para que se oponham a isso, para que haja uma mobilização forte contra esse absurdo, daqui a pouco as nossas forças de segurança estarão esfaceladas e o crime organizado vai tomar conta do Brasil junto do PT. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.